Queridos, graça e paz, boa noite. Eu estou iniciando também a gravação da nossa aula, como a gente tem feito nos últimos encontros, e preciso perguntar, obviamente, a respeito da permissão de vocês sobre essa gravação. Então, se alguém for contra, se pronuncie no chat. Silêncio permanecer, aprovado, né? Bom, hoje a gente tem um capítulo super instigante, né, na temática atual, a respeito da temática da homossexualidade. E como sempre, os capítulos da gente se iniciam com perguntas, né, provocativas. A pergunta desta vez é: e se a homossexualidade for genética? Como a gente sai dessa? Né? A gente entende que a homossexualidade é uma prática pecaminosa, mas se ela for natural, genética, se o indivíduo nasce homossexual, aí alguma coisa vai estar errada, né? A Bíblia vai estar sendo lançada por ralo abaixo, ou não, enfim. Essa é a discussão que a gente vai travar hoje. Agora, antes da gente entrar na discussão propriamente dita, eu preciso responder aos questionamentos que foram deixados nas últimas aulas. Na verdade, na penúltima aula que a gente teve. Marconi e Lilian trouxeram 3 textos bíblicos na ocasião que a gente estava falando sobre se Jesus não tinha sido tão duro, arrogante. Na semana passada a gente discutiu um dos textos, foi quase, né, metade da aula, a gente discutindo o primeiro texto, mas hoje eu pretendo ser mais breve na discussão dos outros dois. Então, antes da gente começar propriamente no conteúdo do capítulo 6, eu venho trazer aqui para vocês o que eu pesquisei a respeito de 2 passagens bíblicas. A primeira em João, capítulo 2, versículo 4. A passagem em que, nas bodas de Caná, Maria fala com Jesus que o vinho acabou, e a resposta que Jesus dá é: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O questionamento era: Jesus não foi duro, não foi bruto, não foi desrespeitoso com a própria mãe, né? E é interessante que essas perguntas que vocês trazem, elas são difíceis. E a primeira resposta que eu trago é: não há consenso interpretativo. Então, a gente não vai, naturalmente, dar as respostas finais e absolutas. A gente vai dar alguns encaminhamentos, alguns direcionamentos. Vamos tentar, né? Na verdade. Se alguém puder ajudar a Amanda, ela está no grupo com dificuldades de adentrar, né, o, o nosso aplicativo. Se alguém puder mostrar a ela a foto do aplicativo qual é, para ela baixar, e aí talvez facilite a vida dela. Não sei se Neemias pode ajudar nesse sentido. Pronto, beleza, combinado. Então, um dos questionamentos foi esse. Né? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora? Será que Jesus não foi bruto, né, desrespeitoso? E eu começava dizendo que não há um consenso na interpretação desse texto. Os protestantes, de uma maneira geral, os evangélicos, por conseguinte, costumam aproveitar a passagem para criticar a mariolatria. Então, via de regra, a nossa interpretação protestante e evangélica é no sentido de que Jesus realmente fez uma reprimenda, né, a Maria, de modo a dizer: olha, fica no teu cantinho, a minha hora não é chegada, não é a senhora ou você quem vai decidir isso. Né? Essa é uma leitura que a gente costuma, como descendente da reforma protestante, apresentar. Mas não é consenso. Tá? Uma coisa que me chama a atenção nessa passagem é o emprego da palavra mulher.
Porque na língua da gente hoje, como você se referia à mãe como mulher, né? O que eu tenho contigo? Né? Aliás, literalmente o texto está dizendo o que é que há entre ti e mim, né? O que há entre nós. Mulher, o que há entre a gente? Né? Literalmente foram essas as palavras de Jesus. Uma primeira observação que pode ajudar a gente é que o termo mulher, ele no idioma antigo, ele não era necessariamente desrespeitoso. Então, olha já como já modifica o olhar, né? Então, a expressão, o termo mulher, não é necessariamente desrespeitoso. Aliás, ele não é desrespeitoso no contexto do idioma antigo. Jesus pode até ter, de fato, insinuado ou apresentado uma certa reprimenda, né? Mas não pelo termo propriamente, né, mulher nesse sentido. A forma de tratamento, uma coisa que eu descobri aqui, mulher, foi usada por Augusto, o imperador romano, ao se dirigir a Cleópatra. Então, a forma de se dirigir a Cleópatra, que era uma outra governante, né? Jesus também usou a mesma palavra, mulher, para falar com Madalena, em João capítulo 20, versículo 15. E olha só que interessante, com a própria Maria, na ocasião da crucificação. Quando ele está na cruz, ele se dirige a Maria, diz, mulher, eis aí teu filho. João, né? João, eis aí a tua mãe. Então, foi o mesmo termo utilizado por Jesus lá em João capítulo 2, versículo 4. Então, o termo em si ele não é desrespeitoso. Inclusive, nas tragédias gregas, o termo era usado para se referir a rainhas e outras mulheres distintas. Então, o emprego da expressão no idioma antigo não está carregado de desrespeito como nós talvez pensamos na linguagem de hoje. O segundo ponto é que tenho eu contigo, né? Essa segunda passagem, que pode de fato representar uma reprimenda. E a interpretação, eles dizem que tem uma gradação, pode ter sido uma reprimenda suave ou mais áspera. Um outro significado desse termo é do tipo assim, Jesus e seus discípulos e Maria, né, chegam numa festa de casamento. O casamento as festas duravam 7 dias. E Jesus chega talvez num dos últimos dias e o vinho acaba. Talvez Jesus trouxe uma turma, né? Trouxe uma turma para o casamento. Eu acho que o povo comia muito, né? Bebia muito, né? E o vinho vai e acaba. Uma das possíveis interpretações da expressão que tenho eu contigo pode ser no sentido o que a gente tem a ver com isso? Ou no sentido, mas como se Jesus poderia estar dizendo, mas esse não é um problema que cabe a gente resolver. A gente chegou agora, a gente é convidado, o que eu posso fazer? Né? É mais ou menos nesse sentido. Alguns católicos interpretam que a aparente severidade de Jesus não foi por Maria, mas por nossa causa, para mostrar que Jesus agia por seu amor e não por consideração alguma, e não por consideração a alguma relação humana. Essa é uma outra leitura. Uma corrente forte interpreta que Jesus, de fato, rejeitou uma interferência de Maria nesse contexto. Né? Enfim, é uma passagem polêmica, de difícil interpretação, várias leituras são possíveis, mas algumas coisas parecem muito fortes. Né? Primeiro, o uso do termo mulher não é necessariamente desrespeitoso. A gente viu aí algumas outras hipóteses. Segundo, Jesus tinha uma missão. E nem sempre a missão dele era devidamente reconhecida pelos seus próprios familiares, pela sua própria mãe, e até pelos próprios discípulos.
E ele não agia por interferência de ninguém. Ele agia por conta própria. Né? Então, Jesus era filho de Maria? Era. Mas ele era filho de Deus. Ele era Senhor sobre todas as coisas. E às vezes a gente quer adequar as coisas ao jeitinho da gente, ao politicamente correto da gente, né? E esquece desse senhorio do Senhor Jesus Cristo sobre tudo e sobre todos. A segunda passagem também é bem interessante, está em Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50, e tem os paralelos nos evangelhos de Marcos e Lucas. É a passagem na qual Jesus pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? Novamente surge a pergunta da gente: será que Jesus não estava sendo duro, desrespeitoso, meio bruto? Nesse contexto, parece que ele ainda foi um pouco mais forte. E eu encontrei algo que é interessante. Na passagem de Marcos, isso está no capítulo 3. Marcos 3, dos versículos 31 a 35. Mas, segundo na pesquisa que eu estava fazendo, esse trechinho precisa ser analisado à luz de Marcos 3, versículos 20 e 21. Ou seja, um pouquinho antes. Né? Sempre aquela boa regra de analisar o texto em sua totalidade, entender o contexto, o que vem antes, o que vem depois, para não restar dúvida. Então, Marcos capítulo 3, versículo 31 a 35, diz assim: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Se a gente voltar um pouquinho nesse texto, aos versículos 20 e 21, está dizendo o seguinte: então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Olha só que interessante. A gente leu a passagem da chegada da família de Jesus querendo falar com ele. Ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. E ele diz: quem é minha mãe e meus irmãos? Mas o que antes o texto mostra é que a família de Jesus achava que Jesus estava fora de si. Tem gente demais. E Jesus estava indo para casa provavelmente para descansar, estava se alimentando mal, né? Estava comendo pouco, era gente demais, multidão. E a família, talvez com uma preocupação honesta, né? Disse: não, ele está precisando de ajuda, mas tem essa expressão aqui: está fora de si. É como se os parentes de Jesus, Maria e seus irmãos, estivessem interpretando que Jesus estava de alguma forma afetado mentalmente. Diante disso, a resposta de Jesus ganha mais sentido. Né? A família tinha ido prender ou buscar Jesus, achando que ele estava mentalmente afetado. Percebe-se a não compreensão ou pouca compreensão da missão e do caráter de Jesus. A gente vai lembrar também um outro detalhe, que não está nessa passagem do Evangelho, mas está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5, quando João diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Ou seja, havia um pouco, uma certa hostilidade, uma descrença em Jesus. Então, a gente às vezes quer olhar para a família de Jesus como um modelinho de família perfeita para se encaixar, né, num perfil de fraternidade, maternidade, né? Mas além do contexto ser super diferente, a gente percebe uma família que até certo momento da história achou que Jesus estava afetado mentalmente,
os irmãos não criam nele. Né? Alguns vão tomar essa verdade depois, como Tiago, como Judas, que vão escrever inclusive 2 cartas do Antigo Testamento, mas parece-me que bem antes da ressurreição, isso não era muito bem compreendido. Agora, outra coisa importante nessas passagens é a gente compreender o princípio espiritual ou foco principal da mensagem. Embora as relações naturais de familiares exijam o cumprimento de certos deveres, as relações espirituais exigem mais ainda e estão acima daquelas. Então, Jesus, a partir do instante em que a própria família colocava-se como entrave para a sua missão, aí Jesus dava, né? Colocava o pezinho no freio. Mulher, não é chegada a minha hora. Quem são meus irmãos e minhas irmãs? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, as relações afetivas, naturais, familiares são importantes e são prestigiadas, mas elas não podem suplantar, superar a relação espiritual. Me parece que esse é o grande princípio do texto. Porque qual é o desfecho da fala de Jesus, o desfecho do capítulo 3 de Marcos? Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, irmã e mãe. O princípio aqui que vale é a obediência. A obediência estaria ou está acima dos laços familiares. Isso não é uma exceção. Deus, quando chama Abraão, diz: Abraão, saia da sua terra, saia do meio da sua parentela, deixe tudo para trás e venha, que eu tenho algo diferenciado para você. Em Mateus capítulo 19, tem outra passagem importante dita pelo próprio Jesus. Jesus diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, levando em consideração um contexto maior dos princípios espirituais que regem o Evangelho, me parece que deve haver sempre, obviamente, respeito, consideração, mas se os limites se ultrapassarem a ponto da relação espiritual estar, né, sendo contestada, aí Jesus, a missão aqui é mais importante. Né? Então, em certo sentido, a gente parece que passa a entender que Jesus realmente foi duro, né? Fez uma reprimenda, mas dentro de uma leitura, dentro de um contexto específico. Bem, meus amigos, espero que eu tenha respondido a esses questionamentos que foram deixados nas aulas anteriores. Né? Na aula passada, a gente respondeu ao questionamento sobre tirar a comida para os cães, né? Aquela passagem lá de Mateus 15, Marcos 7. E hoje a gente respondeu a essas outras 2 passagens. Espero ter contribuído de alguma forma para a compreensão desses textos. Vocês querem perguntar alguma coisa específica sobre o que a gente falou agora? Bom, esse silêncio, como diria Chico Buarque, né? Esse silêncio todo me atordoa, mas interpretando que está tudo bem. Não, mais uma vez, claro, realmente é uma você está de glória a Deus pela sua vida, que você explica muito bem e fica tudo muito fica sem palavras. Você vai questionar o quê? Explicação, a pesquisa, o professor pesquisa, traz tudo mastigadinho, mastigado, tem só que agradecer e praticar, e aprender para explicar para alguém. Também, mas a gente de alguma forma entendeu, né, que são textos complexos, né? Não são simples, não. São desafios.
falando em texto complexo, né? Vamos para o capítulo 6 da nossa aula, porque nesse tema a respeito da homossexualidade, tem uma passagem bíblica que é usada por quem defende a homossexualidade como sendo que é a amizade entre Davi e Jonatas. Davi e Jonatas teriam sido ou teriam um envolvimento homossexual. Né? Como é que a gente lê essa passagem? Como é que a gente interpreta essa passagem? Não sei se eu deixo para responder isso na próxima aula, eu vou vendo só outras coisas, ou a gente entra nisso daqui a pouco. Vocês estão vendo os slides que está posto aí? Ok. Vou aumentar um pouquinho os slides, tá? Porque não está na tela cheia. E vou sair um pouquinho da imagem de visualizar vocês. Mas aí vejo que a Amanda conseguiu entrar, né? Que bom, Amanda. Seja bem-vinda. Que bom que você conseguiu. Né? Temos um bom grupo aqui hoje. Eu queria que no final, ou pertinho do final da nossa aula, se todos puderem abrir a câmera, tá? Só para tirar uma foto, tá? Lá no final, não precisa ser agora não. Se quiser agora, tira agora. Professor, eu quase não consegui entrar, porque tive que desinstalar e instalar novamente. Foi umas 3 vezes para poder dar certo. Oh, Deus, mas graças a Deus deu certo. Graças a Deus. As outras aulas a gente conseguiu gravar, né? E encaminhou no e-mail. Uhum. Não, eu recebi. Ótimo, muito bom. Vamos lá. O slide ficou bom, Antônio. Tá bom, né? Eu ainda vou aumentar ele mais um pouquinho agora, tá? Vou sair de cena aqui da minha tela do computador para aumentar um pouquinho. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade para abrir o microfone e perguntar. Esse é o título do nosso capítulo. E se a homossexualidade for genética? Capítulo 6 do nosso livro, do nosso material. Há logo no início do capítulo uma citação que fala a respeito do determinismo e do reducionismo. O autor já traz para a gente essa ideia de que são duas falácias: o determinismo e o reducionismo. O que é o determinismo? Logo no início do nosso material ele já diz, e ele está se referindo especificamente ao determinismo biológico. A ideia de que todas as características de uma pessoa são conduzidas pelo seu genoma. Ou seja, o gene da gente, o DNA da gente, esse elemento biológico, na visão de alguns, já traria todas as características de uma pessoa. Tudo na vida dela já estaria pré-determinado. Segundo o autor citado pelo pastor Israel Belo de Azevedo, isso é uma falácia. Né? Ou seja, isso é uma proposição incompleta, incorreta, não verdadeira em sua totalidade. Então, é o chamado determinismo biológico. A segunda falácia é o reducionismo, a ideia de que nossa compreensão das funções e interações fornecerá uma descrição causal completa da variedade humana. A ideia de reducionismo, via de regra, traz para a gente algo no sentido de ter a explicação completa. Ao invés de ser uma perspectiva de mais abrangência, de totalidade, é uma perspectiva reducionista no sentido de dizer a gente vai compreender tudo numa descrição em que causa e efeito vão acontecendo e as coisas funcionam assim. Por isso que é reducionista, porque a gente sabe perfeitamente que nem tudo acontece nessa relação causal. Faça isso que vai acontecer isso. Isso acontece muitas vezes, mas nem sempre acontece do mesmo jeito, da mesma forma. Então,
o autor começa dizendo para a gente, olha, são duas falácias. Achar que tudo o que um DNA ou que um genoma, as informações que esses elementos trazem são determinantes para tudo. E outra coisa, achar que todas as coisas sempre acontecem nessa lógica causal. Então, todo o funcionamento da realidade humana, todas as explicações da diversidade das variedades humanas seriam respondidas por uma lógica de causalidade. Então, a gente já começa com o pezinho na garganta da pergunta: e se a homossexualidade for genética? Não tem, mesmo que fosse, né? A ciência nunca chegou a esta conclusão, diga-se de passagem, e mesmo que chegasse, nada garante o determinismo biológico. Ou seja, que tudo aquilo que está determinado ali realmente vai acontecer. E a gente vai entender o porquê a partir de então. Então essa é a primeira questão que é levantada, essa questão genética. A comunidade LGBTQ+, né, a sigla é tanta letra, né, que já colocaram mais para tentar abarcar tudo, alega que a homossexualidade não se trata de opção, mas de uma questão genética. Portanto, nessa argumentação deles, a homossexualidade seria algo natural, algo normal, algo eu nasci assim, fazer o quê? Essa é a argumentação genética dos defensores da homossexualidade. A gente já, de alguma forma, respondeu esse questionamento, né? Mesmo que fosse genética, o determinismo biológico é uma falácia. Nem tudo que está ali vai necessariamente acontecer numa lógica de causa e efeito. Por quê? A própria engenharia genética vai nos trazer respostas. Isso está no material de vocês, tá? Na página 72, se eu não me engano. A engenharia genética vai dizer, olha, o comportamento de um gene é o resultado de uma interação completa com o todo do organismo e é influenciado por condições externas. Isso quem está dizendo para a gente é a engenharia genética. Ou seja, o funcionamento, o comportamento de um gene, ele não é único, ele não é sempre da mesma forma, ele não é de um jeito do início ao fim. Por quê? Porque o comportamento de um gene também é resultado de uma interação com o organismo da gente. E mais, é influenciado por elementos externos ao organismo. Então não é uma determinação, portanto, biológica, única, né, que enfim, vai fechar a questão do comportamento do ser humano. Segundo, nesse sentido, os genes podem mudar seu funcionamento em resposta às condições do organismo. Então, os genes podem sofrer alterações, podem mudar o seu funcionamento em resposta ao todo da gente, ao organismo da gente, às condições da gente de saúde, que inclusive recebem interferências, como eu disse, externas. E outra coisa, evidências científicas parecem sugerir que, embora nossos hormônios sexuais sejam responsáveis, pelo menos em parte, pelo comportamento sexual e por experimentarmos impulsos sexuais, eles não determinam necessariamente o tipo de comportamento sexual que adotamos, nem o sexo do parceiro que escolhemos. Então a ciência está dizendo aqui para a gente que a gente tem hormônios ligados à questão da sexualidade. Tem, beleza. Eles têm a ver, portanto, com o nosso comportamento sexual, tem a ver com as nossas experiências, os nossos impulsos, os nossos instintos, mas eles não determinam o
tipo de comportamento, nem o parceiro. Tá? Então, a própria ciência, a própria genética vai trazendo contrapontos à tese de que seria a homossexualidade seria algo genético e, portanto, natural, normal, que não pode mudar, seria uma agressão, lutar contra. Né? Na verdade, a agressão se dá com isso aqui, esse novo slide que a gente colocou aqui. Nós temos cromossomos. E esses cromossomos determinam macho e fêmea. Cromossomos XY, sexo masculino. XX, sexo feminino. Isso é o natural. Isso é a natureza. Não tem um terceiro cromossomo. Não tem uma terceira formatação cromossômica. Quando há um problema no número de cromossomos, no número de pares cromossomos, a gente vai ter pessoas que vão nascer com certas deficiências. Então, mas XY e XX está ali determinado. Então, isso é o natural. Isso é o genético, né? Essa determinação macho e fêmea. A noção bíblica do ser humano nos diz que nós somos mais que um corpo. Né? Nessa discussão toda que a gente está falando, da possibilidade de um determinismo genético, na possibilidade de determinação natural do comportamento homossexual, a Bíblia trata o ser humano como mais que um corpo físico, como mais algo que só biológico. Ele trata como um ser muito mais integrado, né, que envolve mente, que envolve emoções, que envolve o espírito, que envolve o aspecto físico. E na noção bíblica também, o que a gente tem na nossa genética é a inclinação ao pecado, seja ele qual for, e que inclui o pecado da homossexualidade, conforme a Bíblia apresenta para a gente. Então, essa é a noção bíblica do ser humano e as inclinações genéticas da gente são para o pecado por natureza. E aí não só para a homossexualidade, como para qualquer outro tipo de pecado. O ser humano, né, vai estar exposto, vamos dizer assim. Agora, não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, mas existe uma chamada teologia inclusiva. Esse é o termo que lida com os homossexuais. A ideia, existem as igrejas inclusivas. Inclusive já existem denominações históricas aceitando até a ordenação ministerial de homossexuais. Existem pastoras e pastores homossexuais de igrejas chamadas inclusivas. E já há uma produção de Bíblia de cunho homossexual. Tá? Coloquei aqui algumas imagens que encontrei na internet. A Bíblia de Estudo Teologia Inclusiva. Essas duas primeiras imagens são da mesma Bíblia, só que com a edição diferente, né? Com capas diferentes. Mas é a mesma Bíblia, produzida por uma editora chamada Oasis. No site da editora vai ter uma série de livros e Bíblias de estudo. Outra Bíblia de estudo comentada dentro dessa teologia gay, dessa teologia inclusiva, é uma Bíblia chamada Graça sobre Graça. Então, tenha cuidado. Vou comprar uma Bíblia de estudo, achei muito bonita aquela terminologia, né? Graça sobre graça, aliás, vivemos na teologia da graça, etc. Mas é uma Bíblia dessa linha interpretativa. Essa última aqui que está deitada no slide é a Bíblia
Queen James. É até uma ironia no título, porque a Bíblia, a versão King James, foi uma das primeiras versões, a primeira versão da língua da Bíblia na língua inglesa. É uma Bíblia histórica, é de um valor imensurável para a história do protestantismo, inclusive a história das traduções bíblicas. A Bíblia King James, existem traduções dela já para o português, são bem interessantes, tá? Nos Estados Unidos, eles produziram uma Bíblia Queen James, né? Já modificaram, né, o termo, né, já para dar essa conotação da homossexualidade. Então tem aí, já há uma produção de Bíblias, e é lógico que essas Bíblias, nas passagens que tratam da homossexualidade, vão dar a interpretação inclusiva, né, que tem a ver com os interesses dos movimentos homossexuais. Dentro dessa discussão a respeito da teologia inclusiva, da discussão sobre a temática homossexual, uma das coisas mais citadas é a amizade entre Davi e Jonatas. 1 Samuel, capítulos 18, 19, 20, 23, especificamente esses capítulos, vão tratar desta amizade entre Jonatas, que era filho de Saul, e Davi. Com a morte de Jonatas e Saul, Davi inclusive escreve um poema, um hino a respeito da morte de Saul e Jonatas, que está em 2 Samuel, capítulo 1. Nesses capítulos especificamente estão passagens que nos desafiam nessa interpretação, né? Vamos ver essas passagens bíblicas que eu coloquei aqui como textos incômodos, entre aspas, e também com uma interrogaçãozinha, né, até que ponto realmente são incômodos ou não. Vamos ver, eu selecionei 4 passagens desses capítulos que eu citei para vocês. 1 Samuel 18, versículos 1 a 4. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Esse é o primeiro texto aí para a gente conhecer. Segundo e terceiro textos. 1 Samuel 20, versículo 30. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe? 1 Samuel 20, versículo 41. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. E textozinho que eu falei do poema que Davi escreveu. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Esses textos essa amizade entre Davi e Jonatas, são textos que costumeiramente são usados para defender a temática homossexual. O que vocês acham, hein? O que vocês me diriam? Ou o que eu teria a dizer a vocês
esses textos não são muito claros a respeito de uma relação realmente homossexual entre Davi e Jonatas? Vocês não estão me ajudando hoje não, hein? Abrir aqui as passagens para a gente ir pensando sobre elas. Bom, 1 Samuel capítulo 18 começa a se falar na Bíblia a respeito da amizade de Jonatas para com Davi. Uma coisa que a gente pode começar a inserir na discussão é uma pergunta simples. Não pode haver amizade verdadeira entre dois homens, entre duas mulheres? Será que toda relação de amizade profunda, sincera, ela tem que necessariamente ser analisada, ser avaliada, ser julgada, ser considerada homossexual? A primeira impressão que eu tenho é que a militância LGBT não consegue enxergar a amizade verdadeira entre dois homens e duas mulheres. Vê tudo como sendo uma relação homossexual. É o primeiro ponto aqui para a gente pensar. Agora, nos próprios textos antigos, e aí eu estou saindo da Bíblia e indo para textos clássicos da história e da literatura universal, existem passagens belíssimas e fortíssimas a respeito de amizades entre heróis, entre homens. Na Ilíada, a partir do canto 9, descreve-se uma grande amizade entre Aquiles e Patroclo. Cícero, que é um escritor romano, num livro chamado Sobre a Amizade, De Amicitia, escreve sobre a amizade entre Orestes e Pílades. Virgílio, que escreveu um poema épico chamado A Eneida, escreve sobre a amizade entre Niso e Euríalo. Santo Agostinho, nas suas confissões, quando da perda de um amigo, ele escreve de uma forma extremamente compungente, de uma tristeza profunda pela perda, pela morte de um de seus amigos. Ou seja, a gente tem exemplos na literatura e na história de amizades que foram fortes, que foram laços fraternos fortes e não necessariamente homossexuais. Então, a beleza e a grandeza da amizade foi cantada e celebrada na história e na literatura. Agora, a Bíblia não pode também celebrar uma amizade? Na literatura pode. Na Ilíada pode. Na Eneida pode. Na Cícero romano pode. Mas na Bíblia não pode? Pois não, Irã? É só esse ponto, a questão de versão de Bíblia. Nesse slide você botou Jonas e Davi fizeram aliança porque Jonas o amava como a sua própria alma. A minha versão aqui, que é a NVI, já toca nesse ponto que eu concordo contigo, que é uma amizade sincera. A questão, a NVI diz, se Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Quer dizer, dá uma conotação diferente, só de textos de Bíblia diferentes. Era só essa observação que eu queria fazer. Ok. O perigo que tem nesse caso aí, viu, Irã,
a, da NVI já também querendo minimizar os termos. Sei, Me parece sei. que os termos originais são fortes mesmo. Né? São associados a amor, a um encontro de almas. Né? Já para minimizar essa leitura que a gente faz hoje, que o homem moderno faz hoje, das relações homossexuais, eu creio que a NVI já encaminhou, mas aí é só uma impressão minha, eu teria que, que analisar mais de perto. O que eu quero dizer é o seguinte, a NVI aliviou a barra da gente, mas não necessariamente aliviou a barra da realidade original. A gente vai ter que enfrentar esse original, vamos dizer assim. Mas vamos enfrentar. Então, espero que os primeiros momentos da resposta da gente já tenham conduzido um pouco, né? Então, a gente tem relatos de amizades, fortes amizades, na literatura, na história, mas parece que a Bíblia, né, não pode. Né? É só na Bíblia que a turma estranha, né, isso daí. E, sinceramente, também pela experiência da gente como pessoa, como amigos que a gente tem. Né? Eu tenho amigos que são amigos, né? Eu tenho um amigo especificamente que é meu confidente, que é amigo de oração, né? Que a gente compartilha um com o outro necessidade de oração e essa amizade não está deteriorada ou associada a uma conotação sexual. Né? Então, na própria experiência de vida das pessoas, a gente tem amizades sinceras e profundas e elas não são necessariamente homossexuais, obrigatoriamente homossexuais. Né? Então, esse é o primeiro ponto para a gente levantar aqui. Né? Nós cremos perfeitamente que o Evangelho traz a noção de um amor que reflete pureza. Será que Deus não pode manter uma amizade pura? Tem que haver deterioração ou conotação sexual sempre? Né? Isso é uma pergunta também que a gente lança nessa discussão para os defensores da relação homossexual. Mas vamos voltar lá para o texto de Jonatas e Davi, que parece ser um texto incômodo. Né? Apesar das versões como Irã chama a atenção, umas serem mais brandas, outras serem mais específicas. Você imagina, Irã, como deve ser o texto nas Bíblias gays, hein? Você imagina como eles devem colocar por lá. Muitas vezes, nos comentários, nas interpretações, eles vão tentando desvirtuar, sabe? Dizer que a crítica não era à relação homossexual, mas a uma relação abusiva. Enfim, eles vão encontrar meios os mais diversos para tentar explicar na linha de interpretação dele o texto. Para a gente interpretar o texto bíblico, algumas coisas precisam ser levadas em consideração para a gente poder entrar no texto dessa amizade entre Davi e Jonatas. Primeiro, o olhar para o texto não pode ser anacrônico. O que isso significa? A gente não pode interpretar um texto antigo, um texto bíblico, por exemplo, com as cargas conceituais e semânticas do mundo de hoje. Senão a gente incorre no que os historiadores chamam de anacronismo. Você está interpretando fora do tempo. Aquele tempo, aquele texto,
aquele contexto ele precisa ser analisado e visto dentro de sua lógica, dentro de seu momento histórico, dentro da linguagem que é própria e assim por diante. Então, o primeiro erro é que toda essa discussão a respeito da orientação sexual, a formação nasceu homossexual ou a opção, isso são categorias que nasceram um dia desse. São coisas, né, são conceitos que surgiram recentemente. Veja, a prática homossexual sempre houve, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou me referindo à questão da interpretação. A interpretação do texto bíblico e de qualquer outro texto antigo não pode ser anacrônica. Então, interpretar com o olhar de hoje um negócio de ontem. As regras de interpretação bíblica requerem da gente o contexto. Então, a gente precisa contextualizar a coisa, né? Vamos contextualizar essa história de Davi e Jonatas, né? Muito provavelmente, a gente entende dessa forma, Jonatas já estava percebendo, por parte de Deus, pelo menos é uma leitura que eu faço, de quem seria o novo rei, do desvirtuamento de Saul e do levantamento de Davi como rei. Jonatas faz alianças com Davi, esse termo é importante. Aliança no contexto do Antigo Testamento, aliança no contexto da história bíblica, é algo que Deus faz com o seu povo. É a antiga aliança, o Velho Testamento, e a nova aliança em Jesus Cristo. Jonatas e Davi fazem, portanto, alianças. Esse termo não pode ser desprezado nessa interpretação. E que é uma aliança, que são acordos que eles vão fazer, que vão ter repercussões, ou é um acordo que vai ter repercussão quando Davi assumir o trono. Porque quando Davi assumir o trono, os inimigos de Davi, naturalmente, dentro do contexto antigo, serão destruídos. Jonatas já está fazendo um acordo com Davi antecipadamente para, né, que os descendentes da casa de Saul sejam preservados. Sejam preservados. No mesmo capítulo que fala, no capítulo 18, entre Jonatas e Davi, no mesmo capítulo 18 de 1 Samuel, eu acho que o Gerson está falando lá no grupo. Não sei o que ele está falando. Se alguém puder ajudar lá. O mesmo capítulo 18 de 1 Samuel, se a gente andar mais um pouquinho na leitura, Davi vai se casar com Mical, que é irmã de Jonatas. Saul já está tentando costurar acordos, porque Davi está ganhando proeminência diante do povo. E Saul está a todo momento, né, querendo jogar Davi aos leões, jogar as feras, mandar ele ir para a frente lá dos filisteus e, né, se danar. Só que Davi toda vez supera, né, toda vez ganha as batalhas e o nome de Davi vai crescendo cada dia mais. Jonatas foi usado por Deus para preservar a vida de Davi, que Deus havia concedido para o trono de Israel. Então, há uma aliança aí que Deus faz de preservação de vida. Jonatas é o cara que vai conseguir, de alguma forma, avisar a Davi os planos de Saul. E é por isso que Saul se enfurece com Jonatas. Uma das passagens complicadas que a gente leu aqui tem a ver com isso, quando Saul diz: você é uma vergonha para o recato de sua mãe. Pronto, na leitura homossexual é como se dissesse: olha, os caras eram homossexuais mesmo. Olha, aquele recato, a mãe ficou ruborizada, envergonhada. Vamos ver se
é isso mesmo. Então, a interpretação bíblica precisa ser contextualizada, precisa levar em conta todo, né, o que está em volta desses personagens. A hermenêutica deve levar em conta a lógica sistêmica da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia precisa ser interpretada no seu todo. O que a Bíblia fala sobre a homossexualidade? Fala que é pecado, fala que é abominação, fala que é transgressão. E toda a Bíblia está dizendo isso. Aí só essa cena específica justifica a homossexualidade? Não tem, né? Isso contraria a lógica da Bíblia, contraria o contexto judaico, contraria a realidade de um povo que tinha leis que prescreviam a morte aos homossexuais. Você imagina que a lei desse povo, cujo rei será Davi, diz que deve ser condenado à morte. Então não tem sentido. O texto está enaltecendo características homossexuais para um rei, para um cara que vai assumir o reinado, quando a lei mosaica em Levítico é extremamente clara com relação à prática homossexual. E a leitura não pode ir além do que foi dito. No que foi dito. Né? Então, o que foi dito? O que foi dito no primeiro texto? Jonatas o amava como a sua própria alma. Em nenhum momento desse texto está falando de amor carnal, amor conjugal, amor erótico. Amava como a sua própria alma. Há uma dimensão aqui que não é a dimensão carnal. O texto está dizendo isso aqui. O fato de dizer que Jonatas o amou e ainda acrescentar que amou como a sua própria alma, assegura que não se tratava de um amor carnal, de um amor homossexual. E como eu disse, na sequência do próprio texto de 1 Samuel, capítulo 18, Davi se casa com a irmã de Jonatas, né, Mical. No segundo texto que a gente trouxe, de 1 Samuel, capítulo 20, versículo 30, então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe? O que é que Saul está querendo dizer com essa passagem de 1 Samuel capítulo 20, versículo 30? Essa vergonha, esse recato da mãe, o que seria? Né? Então eu encontrei aqui no Antigo Testamento interpretado versículo por versículo algum aspecto disso aqui. Saul culpou a mãe de Jonatas de perversa e rebelde, porquanto estava certo de que, como seu pai, não poderia ter passado para o filho características que o fizessem agir daquela forma. Assim também dizemos ocasionalmente às nossas esposas: teu filho fez isto e aquilo, sugerindo que qualquer defeito certamente veio da mãe e não do pai, o qual por alguns momentos assume a posição de espectador e não de verdadeiro pai. De acordo com Saul, o primeiro equívoco de Jonatas foi escolher Davi como amigo especial. Aí começaram uma série de dificuldades. Isso Jonatas fez para produzir confusão e vergonha à nudez de sua mãe, um eufemismo para ela estar despida quando o concebera e trouxera à luz. Foi tudo como se Saul dissesse: tu és uma desgraça, e tua mãe foi uma desgraçada ao dar-te o nascimento. Ela foi uma desgraçada por ter tido um filho como tu, e tu continuas a desgraçá-la com teus atos. Esse é o sentido da passagem de 1 Samuel, capítulo 20, versículo 30. Saul está dizendo: esse teu comportamento, Jonatas, que comportamento? O comportamento de estar protegendo Davi, porque Jonatas estava perguntando à mesa do pai, estava justificando a mesa do rei, porque Davi não estava sentado ali na mesa. E aí Jonatas estava sondando para saber quais eram as intenções verdadeiras de Saul para com Davi. E aí Saul se enfurece
porque Davi não está presente e, consequentemente, o seu plano de matá-lo, de eliminá-lo, estava sendo sabotado pelo próprio filho. Jonatas está sabotando. E aí ele diz: você é uma vergonha. Você é uma vergonha para o recato de tua mãe, no sentido de que a tua mãe que te deu a luz, né, em sua nudez, com suas vergonhas à mostra, no termo mais comum, você trai isso daí e ele bota a culpa na mãe, né? É um filho de uma mulher perversa e rebelde, como se a mãe fosse culpada por aquele comportamento de Jonatas e não ele. Né? Não puxou a mim, não, você puxou a sua mãe, né? Isso é uma vergonha para você e vergonha para ela também. Né? Então, essa é a leitura. Em Samuel 20:41, Jonatas vai avisar a Davi, conforme eles tinham combinado, dos planos de Saul para que Davi pudesse fugir. Nesse momento, eles se beijam e choram juntos. O texto diz que eles se beijam. Não diz que o beijo foi na boca, foi de língua, foi homossexual. Né? Eles tinham uma grande amizade. Eles eram muito próximos. Né? Nós entendemos que era uma amizade verdadeira, uma amizade genuína. Por todas as razões que a gente já deu antes, não há lógica contextual e sistêmica em toda a Bíblia para defender a prática homossexual. E o último texto que a gente citou já é por ocasião da morte de Davi, aliás, de Saul e Jonatas, em 2 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 17, 2 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 17, pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. Esse livro, naturalmente, se perdeu. Né? Mas o hino está aqui, a partir do versículo 19. E ele vai saudando a Saul e a Jonatas. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Aí ele vai falando como caíram os valentes. Versículo 23 de 2 Samuel, capítulo 1. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Tá chamando Saul e Jonatas de amáveis. Não tem conotação homossexual nenhuma. Inclusive, Saul era inimigo, né? Mas ele está fazendo um tributo de louvor ao primeiro rei de Israel. Versículo 24. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, chegou no versículo 26. Meu irmão Jonatas, tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Esse texto também é bem cômodo, né? Porque Davi está dizendo que o amor de Jonatas para com ele ultrapassava o amor de mulheres. O que o texto está querendo dizer no sentido literal? É que ele justamente está dizendo que o amor que envolve a carnalidade, o carnal, é superado pelo amor fraterno de Jonatas. Aqui ele não está saudando um amor homossexual, uma prática homossexual. Aliás, ele está colocando o amor fraternal, a amizade pura e forte, etc., como algo que supera o amor carnal. Então, mais uma vez, o texto, se lido dentro de uma ótica mais justa para com o próprio texto, para o contexto do povo de Israel, para o contexto da lei judaica, não tem como aceitar as colocações de uma interpretação crítica, irônica, enfim, da temática homossexual.
Bom, acho que passei por esse texto, né? É claro que, como eu disse antes, existe uma dificuldade para a gente. Por quê? Porque a sociedade de hoje, a linguagem de hoje, o olhar que se tem hoje é um olhar extremamente ligado à tendência, à temática homossexual. Então, tudo que a gente parece que ouve a respeito de união, de amor, de beijo, a conotação que, via de regra, a gente dá é uma conotação de cunho sexual. Entretanto, existem amores, né, que vão além da questão homossexual. Enfim, como eu falei antes, é só se você tem um grande amigo, você pode, inclusive, usufruir dessa grandeza e beleza de uma amizade. Para a gente caminhar, para fechar as nossas discussões, o nosso material acaba trazendo um norte em termos de teologia bíblica a respeito do assunto. Existem textos narrativos. Gênesis 19 fala do episódio de Sodoma e Gomorra. Texto de Juízes chama, inclusive, os camaradas que queriam, né, ter essas práticas de filhos de Belial, que seria o nome de Satanás, o nome atribuído ou associado a Satanás. Então, o que a Bíblia fala sobre a temática? A gente tem dois textos narrativos que são textos condenatórios, mas são narrativos. Eles não prescrevem, eles apenas contam algo que aconteceu. Mas ao contar, mostra Deus agindo de maneira forte e condenatória. Mas existem dois textos prescritivos na lei. A lei é extremamente radical, né, ao tratar dessa temática. Né? Levítico capítulo 18, versículo 22, afirma: com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Aliás, nessa passagem do capítulo 18, há uma lista de uniões abomináveis. Né? Então, fala a respeito de relações com animal, né? com a mulher do próximo, com um homem com outro homem. Tudo isso vai sendo de forma muito dura, sendo confrontado pela lei de Deus, sendo considerado abominação, é o termo. Né? Não é nem só pecado, é algo abominável. Capítulo 20, versículo 13 de Levítico, reforça, falando ainda sobre penas. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Essa é a lógica prescritiva da lei mosaica, que condenava à morte quem tais coisas praticasse. No Novo Testamento, a gente pode trazer alguns textos que também falam a respeito dessa temática. Em termos gerais, Jesus não falou de forma direta a respeito da homossexualidade. E a turma questiona, né? Tá vendo? Jesus nem falou sobre isso. Não falou porque, no seu contexto, provavelmente não precisou falar. A gente acabou de ver que dentro da lei judaica, dentro da contextualização do povo hebreu, isso era abominável. Isso estava dito, isso era sabido. Não precisava nem falar porque era algo conhecido, corrente.
Mas Jesus fala sobre a natureza do casamento. E ao falar sobre o casamento, ele retoma Gênesis nos primeiros capítulos. Deus fez o homem e a mulher. Por isso deixará o homem os seus pais e se unirá à sua mulher. Pronto. A natureza do casamento é essa: o homem e a mulher. Paulo é que vai falar de forma mais específica a respeito da temática. E em todas as falas de Paulo, falas condenatórias. Uma lista de transgressões contra Deus está a homossexualidade na carta que ele escreve a Timóteo, a primeira carta. Em Romanos capítulo 1, o comportamento homossexual, tanto masculino quanto feminino, é considerado paixão vergonhosa, degradação moral, contrária à natureza, contrária ao natural. Provoca, inclusive, a ira de Deus. E, aliás, é um texto que está falando sobre a ira de Deus que vai recair sobre a humanidade, que inverteu tudo, de tal forma que Deus diz: vocês vão seguir o caminho de vocês e vocês vão desgringolar numa degradação moral. Aí, quando começa Paulo a descrever essa degradação moral, a ênfase maior que ele dá é justamente as práticas homossexuais. Na carta de Paulo aos primeiros Coríntios, de 1 Coríntios, ele novamente lista quem não vai herdar o reino de Deus. Entre eles estão os homossexuais. Agora, na própria carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, Paulo festeja a igreja de Corinto que foi transformada pelo Evangelho. Quando ele vai dizer: vocês andavam nessas práticas, mas agora não andam mais. Por quê? Porque o Evangelho tem o poder de transformação da vida. Para fechar, pessoal, tem várias dicas de leitura. Alguns livros aqui, vocês vão me perdoar, que eu não li, eu não tenho, então vou sugerir, não necessariamente no escuro, porque eu tive o cuidado de selecionar, obviamente, as editoras e as linhas de pensamento dessas editoras. Então, não é algo que se corre o risco de ler equivocadamente. Da editora Fiel. A editora Fiel é uma editora reformada. A turma é bem reformada, né? Então, eles não vão publicar nada que seja favorável à prática homossexual. Ao contrário, né? Eles têm uma leitura fidedigna, ortodoxa das Escrituras. Esse livro de Kevin DeYoung, O que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade, esse livro eu tenho. Né? Então, vai tratando das passagens bíblicas que lidam com o tema e dos desafios que a gente tem para enfrentar nos dias de hoje, quando confrontados com essa realidade. Esse segundo livro aqui, esse do meio, eu não conheço. Mas como é da editora Fiel, e o título, a sinopse, o subtítulo diz mais ou menos do que se trata, diz: Garota Gay, Bom Deus. A história de quem eu era e de quem Deus sempre foi. Então, tem um cunho autobiográfico aí para mostrar a transformação de uma lésbica. Esse outro é da editora Vida Nova, que também é uma editora cuidadosa. A atração por pessoas do mesmo sexo e a igreja, a plausibilidade do celibato. Então, vai lidar com essa temática do celibato como uma possibilidade. Desses 3 livros, eu só tenho o primeiro que eu mencionei a vocês, tá? Mas como são de editoras cristãs, evangélicas, confiáveis, você dá uma olhadinha na sinopse, no índice, para encontrar segurança caso queira saber mais sobre o assunto. Esses 4 outros livros são da editora Monergismo, também uma editora reformada, radical, ortodoxa, não abre mão dos princípios bíblicos. Tem o primeiro aí, Deus é contra os homossexuais,
A homossexualidade, a Bíblia e a atração por pessoas do mesmo sexo é o subtítulo de Sam Allberry. O segundo, homossexualismo, uma análise bíblica. O terceiro, identidade e sexualidade, reformando nossa visão de conceitos fundamentais, do Pedro Dulce. Pedro Dulce é um rapaz, pastor presbiteriano, quer dizer, não sei se é presbiteriano, ele é reformado. É um jovem que é lá de Goiânia, tem alguns livros na área de política, cosmovisão, é um estudante, tem doutorado, mestrado na área de filosofia. O autor eu conheço, esse livro especificamente não, mas inclusive quem tem Amazon, né, o Kindle da Amazon para baixar e-books, ele sai no preço baratinho. A identidade e sexualidade. Traz algumas discussões para a gente lidar com essa sociedade de hoje e a visão que tem. E ainda da mesma editora, a cosmovisão sexual cristã, a ordem de Deus na era do caos sexual. É um termo. Os dois primeiros são específicos tratando da questão homossexual. Os dois últimos, eles ampliam um pouco mais a discussão, apesar de serem livros curtos, né, a respeito da sexualidade de uma maneira geral. Esse livro aqui, é o último slide aqui de livros, esse primeiro eu tenho, chamado A Estratégia, o plano dos homossexuais para transformar a sociedade. Eu comecei a ler ele, né, o título original dele é A Agenda, e ele traz umas informações que são muito contundentes. Ele vai mostrando que desde a década de 70 havia uma espécie de agenda, né, da militância LGBT para implantar ideias e se inserir na comunidade, na cultura de uma maneira geral. E o pior é que esse plano está sendo seguido à risca. É um livro que já tem alguns anos, mas que as profecias não, né? Mas a agenda está se cumprindo agora. Por exemplo, a ideia do primeiro beijo gay na televisão. Isso foi pensado. Primeiro a gente entra na publicidade, depois a gente entra nas séries, na novela, depois a gente entra nos desenhos animados, depois a gente entra aqui, acolá. Ao lado disso tem o lobby político para a interferência na legislação. Então os caras foram avançando numa agenda programada e alcançaram êxito, e estão alcançando êxito, e muito disso é um livro muito confrontador, né? Esse livro aí, A Estratégia, confrontador no sentido de mostrar uma realidade desafiadora. O segundo livro eu não li, mas é do pastor da Igreja Batista do Morumbi, Lisânias Moura, chamado Cristão Homoafetivo, um olhar amoroso à luz da Bíblia. É mais numa perspectiva pastoral, de saber como lidar com as pessoas homossexuais, né? Esse desafio que a gente tem mesmo de lidar, pelo menos eu acho que a gente tem, né, com os homossexuais que chegam ou que podem chegar à igreja. Esse terceiro livro é um livro mais antigo. De todos os livros que eu mostrei a vocês, eu só tenho 3, tá? A Estratégia, os fatos sobre a homossexualidade e aquele primeiro que eu mostrei. Esse livro faz parte de uma coleção, os fatos sobre a homossexualidade, os fatos sobre a criação e a evolução, os fatos sobre vida após a morte. É uma coleção de temas bem polêmicos, mas que o ruim, é um bom livro, mas o ruim dele, entre aspas, é porque está meio que já desatualizado, né, em algumas informações que são apresentadas. Bom, estamos vendo aqui. Deixa eu fechar aqui os slides. Existem outros livros, esse eu não coloquei nos slides, né, O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. E esses livros, inclusive, os adolescentes e jovens da nossa igreja estudaram na escola bíblica, Contra a Cultura, um chamado compassivo para confrontar um mundo de... Aí tem vários temas, pobreza, racismo, tal. São livros sobre ética cristã, tá? Esses dois, que acabam envolvendo a temática também da homossexualidade.
mas não se limitam a essa temática, né? Então vai falar sobre aborto, sobre divórcio, sobre pena de morte, escravidão, imigração, pornografia, são temas que envolvem a ética cristã como um todo. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. A gente caminhou, acho que um pouco mais do tempo que geralmente a gente destina às aulas, né? Mas, enfim, espero que não tenha ficado tão cansativo para vocês e que tenha sido proveitoso. E aí eu abro para as perguntas, para a participação de vocês. Queria pedir um favor, se vocês puderem abrir a câmera, quem está com ela fechada, só para eu tirar um retrato, como se dizia antigamente, para a gente registrar, né? A gente já está se aproximando do desfecho do nosso módulo, né? Já temos, acho que 1 ou 2 capítulos para a gente fechar. Então é bom a gente registrar esse momento. Só Marconi que não apareceu ainda. Cadê tu, Marconi? Tu adormeceste, tu foi estar com a câmera fechada aí, deve ter adormecido. Se Marconi aparecer, a gente tira outra. Sou só ouvidos agora, caso alguém queira perguntar alguma coisa. Se não quiser falar no microfone, pode falar no chat aí, escrever. Fiquem à vontade. A Marconi apareceu, ó. A Lilian foi embora. Volta, Lilian, pra gente tirar foto com o Marconi. O Marconi já tava dormindo mesmo, olha a cara de sono dele, ó. O ruim é que eu tô saindo com a mão no... Deixa eu ver se melhora aqui. Faz isso pra mim? Como eu tô no computador, eu faço um print screen. Beleza. Então faz aí pra Beleza? gente. Até melhor. Bem, Deixa eu voltar aqui. Marconi, tu tem que voltar, Marconi. a bateria. É só enquanto o Nemir tira a foto. Pronto, agora. Vou tirar aí. Cadê Marconi? Acho que a Marconi, bateria do Marconi foi-se embora. Mas vai sair a foto dele aqui. Eu vou tirar agora. Pronto. Missão cumprida. Ok. Sim, vamos abrir aí para perguntas. Irmã da Guia estava falando, mas a gente tem que abrir o microfone da Guia para a gente lhe ouvir. Estava falando com o Marconi, que está com a imagem congelada. Sim, sim. Muito bem. Mas foi muito boa a aula, muito esclarecedora, Toninho, muito boa. Inclusive, certas questões que você levantou, realmente, às vezes, eu me confundo, assim, a gente fica até interpretando como o que é isso? O que foi isso? Isso é realmente da genética? É alguma coisa? O que foi isso? É comportamento? É o quê? Né? Porque a gente fica meio assim, aflita com alguns casos que a gente conhece. Né? Mas você esclareceu bastante à luz da palavra. Gostei muito, viu, meu filho? Deus te abençoe. Você é bênção. Amém, amém. É um tema difícil, né, da gente muito difícil, muito difícil. E quando a gente começa a ver pessoas que a gente conhece, pessoas de caráter, pessoas boas, pessoas, né, que estão pertinho da gente, a gente entende o que foi que aconteceu, o que é que acontece. Verdade. Né? Irã tem que abrir o microfone, Irã. Tá ouvindo agora? Estamos. Eu concordo com o Dagui e vocês que o tema é muito palpitante, né? Interessante,
que a gente tem que se encher de muito amor por essas pessoas, ter paciência, saber confrontar na hora certa e com amor, né? Amor, dizer a verdade, coisa e tal, quando for aberto assim a oportunidade. Mas a aula foi muito boa, esclarecedora também, em certos pontos que eu tinha deixado de perceber. Foi muito bom. Parabéns, Toninho, pela sua dedicação, pelo seu tempo que tem, que eu fico imaginando, você deve gastar muito tempo, não gasta muito tempo não, investe muito tempo nessa questão da preparação da aula. Parabéns. Amém, obrigado. Deus abençoe. Bom, eu creio que não há perguntas, né? Apenas comentários. Bom, queridos, muito obrigado pela paciência, pela presença, pela participação. Como eu disse, a gente já está se aproximando do fim do nosso módulo, né? Temos, não sei se uma ou mais 2 aulas, eu vou dar uma olhada aqui. E é sempre bom estar com vocês, estudar com vocês, parafraseando a Xuxa, né? E assim a gente se despede, desejando a todos boa noite, que a bênção de Deus esteja sobre nós, a sua proteção, que a gente possa ter um descanso tranquilo, né, protegido, um sono reparador. Amém, amém, amém. Glória a Deus. E até a próxima segunda, se Deus assim nos permitir. Amém. 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 Grande abraço a todos aí. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.